Estudo bíblico sobre o livro de Josué. Terceiro módulo. Enfrentando o inimigo pela fé. Josué capítulo 6 ao capítulo 8. Introdução. O nome Josué significa Jeová é salvação. A forma grega do mesmo nome é Jesus. Josué serve de modelo ou tipo de Cristo no Antigo Testamento. Sua obra foi uma obra na sombra da futura que seria realizada por Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro capitão do exército de Deus. Antes do primeiro ataque israelita contra o inimigo, Cristo em forma pré-reencarnada aparece a Josué, com uma espada nua na mão, declarando-se príncipe do exército do Senhor. Deus quis lembrar a Josué que a fonte de vitória de Israel seria ele mesmo, e não os soldados. Cristo é o supremo comandante tanto nos céus como na terra. Teofania. Isso poderemos conferir biblicamente em Mateus 26, versos 53, 1 Reis capítulo 22, versos 29. Primeiro ponto. Jericó. Josué capítulo 6. As ordens divinas recebidas por Josué visavam a convencer os filhos de Israel de que sua vitória viria de Deus e não da própria força. Os israelitas receberam ordem de rodearem a cidade de Jericó 7 vezes, sem usarem a espada até o final da 7ª volta, no 7º dia, quando Deus faria cair as muralhas da cidade. Imagine se Israel tivesse sido obrigado a destruir as muralhas de Jericó com suas próprias armas. Sabemos que a muralha principal da cidade media 4 metros de largura e que havia também um muro secundário de 2 metros. É evidente que na primeira batalha Deus executou o trabalho todo, demonstrando ao seu povo que a vitória ocorre pela fé em Deus e não pelo esforço humano. Uma nota desnotoante dessa maravilhosa história é a desobediência de Acã. Deus tinha mandado que os despojos de Jericó fossem dedicados totalmente a ele, como um tipo de sacrifício das primícias. Mas Acã pensou que ser fácil esconder um ato somente de desobediência à ordem divina. A experiência sofrida por Israel em Ai é prova de que nada se esconde de Deus. Aleluias! Nem mesmo o menor dos pecados. Existe hoje em dia crentes como Acã, que têm grande fé nos momentos de tribulação e em face de grandes problemas, mas que são entretanto facilmente derrotados por causa de pecados ainda não confessados e nem abandonados. Segundo ponto, Ai, capítulo 7 ao capítulo 8 do livro de Josué. Há nos dias atuais congregações fracas e sem vigor, porque alguns de seus membros escondem pecados sem se arrependerem disso. Em tais casos é fácil culpar a Deus pela fraqueza da congregação e perguntar por que ele não está operando na igreja como antigamente. Aprendemos uma lição essencial com a experiência de Josué, ao ver o seu exército voltar derrotado de combate na cidadezinha de Ai. Josué chorou perante a arca, abre aspas, Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos com ficardes da além do Jordão, fecha aspas. Josué capítulo 7, verso 7. A resposta de Deus foi clara e definitiva. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio coisa roubada. Há coisas coordenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Fecha aspas. Josué capítulo 7, versos 10, versos 12 e versos 13.
É óbvio que não devemos culpar a Deus pelos nossos fracassos. Em vez disso, devemos buscar o nosso Acã, isto é, o nosso pecado, apredejá-lo e levantar sobre ele um montão de pedras. Josué capítulo 7, versos 26. Descoberto o pecado escondido, a confissão de Acã apresenta um padrão bem típico. Vi, cobiçei, tomei, escondi. Josué capítulo 7, versos 21. Castigado o pecado de Acã, Israel ganhou facilmente a batalha contra Ai. Mais importante que a batalha ganha foi a lição ensinada. O pecado de um indivíduo pode diminuir a força espiritual e impedir o progresso da congregação inteira. Não nos surpreende, pois, descobrir que o próximo passo dado por Israel foi a construção de altares de renovação e consagração. Terceiro ponto, altares de renovação. Josué capítulo 8, versos 30 ao 35. Após a grande vitória de Ai, os israelitas pararam no meio de uma conquista para a construção de altares de renovação espiritual. Os obreiros de Deus em nossos dias podem aprender deste exemplo, pois é uma tendência muito comum estarem tão atarefados nos combates espirituais, a ponto de não disporem-se de tempo para tomar conselhos com o príncipe do exército do Senhor. Depois de oferecerem sacrifícios de renovação espiritual, os israelitas realizaram um estudo bíblico bem original. Dividiram-se em 2 grupos, os quais um subiu ao monte Gerizim, pelo belo e arborizado, e o outro o monte Ebal, deserto e rochoso. O grupo do monte Gerizim recitou as bênçãos decorrentes da obediência encontradas em Deuteronômio, as quais o grupo do monte Ebal respondeu com as maldições decorrentes da desobediência. Isso poderemos conferir em Josué capítulo 8, versos 33 ao 35.